Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia de episódio novo, com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, justamente no episódio número 1301, tenho a honra de poder eternizar uma grande história da nossa cidade. Falo dela, a empresária e especialista em vendas, Ana Clara Ramalho, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Ana, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigado. E é uma honra inenarrável poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Fiquei muito honrada. Acompanho, o podcast, Valeu. acompanho você ali nas redes sociais. Quando você me fez o convite, eu falei, não, é claro que não dá pra negar. Oh, uau! Vou acreditar! Estou muito feliz de estar aqui. E poder contar um pouquinho da minha história, né? Com certeza. E essa aqui que é a ideia. E antes da gente poder falar a respeito de tudo que você faz com muita maestria, como está a Ana Clara Ramalho mentalmente falando em pleno 2025? Eu falo que esse ano foi um ano de grandes realizações. Estou muito feliz. Estamos quase encerrando o ano, né? Sim. E esse ano veio mais um presente pra mim, que é meu Dieguinho. Que legal. Tá com 6 meses. Então, ser mamãe de segunda viagem, eu acho que deixa a gente mais experiente, né? E faz a gente realmente... Filho é renascimento, né, da Sim. mulher. Então, eu falo que depois que o Diego chegou, eu realmente vi que eu renasci, né? Eu já tinha vivido uma experiência com o Matheus, mas o Diego, ele veio realmente pra... fazer com que eu pudesse me ver mais, Sim. eu evoluir mais, me deu mais coragem também. Então, eu tô encerrando esse ano muito feliz, graças a Deus. Que legal, muito bom ouvir isso. E pensando na questão mental, esse tipo de conversa ficou muito em voga e ganhou uma proporção gigantesca em todo mundo, muito por conta do advento nefasto que foi a pandemia. Sim. Ou seja, a partir de 2020, o mundo passou a olhar com uma visão mais clínica e acentuada para a parte mental, para a saúde mental de nós seres humanos. E a pandemia, ela foi um marco na vida de todos nós. Sim. E o mais interessante é a gente parar para pensar que todo mundo tem uma grande história para ser contada, vivida no período da pandemia. Infelizmente, a maioria, histórias tristes. Apesar de que muitas pessoas acabaram vivendo situações positivas em meio à questão da pandemia, no aspecto profissional, por exemplo, enfim. Feita essa pequena introdução, qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua vida? Pra mim foi... Eu vivenciei, assim, né, aquela parte ruim da pandemia, mas ela me trouxe grandes frutos. Porque... na época, né, eu ainda trabalhava, então, naquele trabalho que eu tava, a gente foi todo mundo pro home office, ficando trabalhando de casa. E depois que começou a abrir um pouco mais, né, de poder sair com máscara, foi aí que eu comecei a ver uma outra área Sim. dessa parte profissional, né? Então, eu falo que eu cresci muito na pandemia. A pandemia, ela me fez olhar para outros lados nesse âmbito profissional. Então, para mim, foi algo que, assim, foi algo muito difícil, porque pessoas da minha família sofreram, né, com isso. Tive pessoas que ficaram muito tempo internada, tive perdas, né, que amigos próximos tiveram. Sim. Na minha família, a gente não teve, graças a Deus, mas foi uma fase que, assim... me fez realmente olhar para um outro lado. E foi aí que eu comecei a ir para o lado profissional. Porque antes eu era só uma simples funcionária. Então, através disso, eu comecei a entender sobre... Porque hoje a gente sabe que o marketing digital, ele explodiu depois Sim. da pandemia, né? Sim. E foi aí que eu comecei a aprender também essa área. E foi algo que me desenvolveu muito no profissional. Como era a Ana Clara nos tempos de colégio Paulo Freire? Nossa, eu era terrível. Gente, eu era terrível. Eu acho que quem vê esse podcast e lembrar de mim vai falar, gente, eu não acredito que essa é a Ana. Uau. Porque eu era terrível, terrível. Ontem eu tava conversando com os meus colaboradores e eles estavam falando sobre faculdade. Então, assim, gente, quando eu tava na época da escola, eu falava que eu não queria fazer faculdade na vida. Porque eu reprovei 3 vezes.
Reprovei no 9º, no 1º e no 2º ano. Não me orgulho disso, não. Mas eu realmente não tinha paciência com escola. E aí eu era aquela aluna de estopim curto, então eu discutia com o professor, discutia com o aluno, era expulsa da sala quase todo dia. Eu era terrível. E brigava também com todo mundo. Então, tipo assim, eu era de poucas amizades. Sim. Eu era muito mal-humorada. Mas é porque eu passei uma fase muito difícil na minha adolescência, em questão de dentro de casa, né, com minha mãe. Então, aí eu levava aquilo pra escola. Então, eu odiava a escola. Tanto que eu formei com supletivo, porque eu não queria saber de escola. E hoje já tô totalmente diferente disso. Mesmo com esse histórico que você acabou de relatar, é impossível não pensar na vida de alguém que já é adulto nos tempos atuais e não ter na mente a seguinte ideia, que o tempo de escola ele acaba sendo muito nostálgico na vida de todos nós. Sim. Pelo fato de que nós temos, né, e guardamos consigo inúmeras lembranças pra lá de especiais. E até pelo fato de que o tempo de escola, ele é de fato um período da nossa vida que jamais voltará. O que eu quero dizer? Tudo aquilo que a gente viveu no tempo de escola, não só dentro da escola propriamente dita, mas durante a nossa vida, durante o período escolar, é algo que jamais voltará. É um tempo Sim. que não volta mais. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos do Colégio Paulo Freire? Aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente ao colégio, independentemente do dia, do mês, do período em que você estiver passando, vem na sua cabeça na hora. Eu acho que as amizades. Nossa, assim, a gente era um grupinho, né, de meninas. E a gente era muito amiga. Então, assim, a gente chegava na escola junto. Se fosse pra matar aula, a gente matava a aula junto. Então, aquilo ali é uma coisa que, assim, toda vez que eu passo ali perto, eu até falo com meu esposo, eu falo, nossa, eu lembro da gente sentada no murinho, assim, que ficava todo mundo. Sim. E a gente participava de células, né, da igreja, que fica até em frente à escola. Então, ali a gente reunia todo mundo, e os meninos levavam violão, ficavam tocando os louvores. Então, aquilo ali é uma memória que eu tenho, é uma memória muito boa. Porque a gente fez muita amizade, né, naquela época. Então, a gente leva aquelas amizades. Eu falo que por mais que eu era uma pessoa muito difícil, aquilo ali pra mim foi literalmente o que me moldou, né? Então, essa fase de, tipo assim, da gente... De se divertir na escola, quando tinha... Vocês estavam falando daquela época do GEV, né? Sim. Que tinha. Então, pra mim, era super legal, porque a gente não tinha aula. Então, ficava todo mundo no intervalo brincando, cantando. Então, aquilo ali é uma coisa que eu levo muito. E foi realmente uma fase muito, muito boa. Apesar das brigas que Sim. tinha com os professores, eu levo isso muito no coração. As amizades que a gente tinha lá. Era muito bom. Qual é o professor ou professora da sua vida? Eu acho que o Lenin, que era o professor de química. Conheço. Ele tinha uma paciência comigo, ele chamava a gente de princesinha. Brigava no mundo, mas era um professor assim que ele realmente educava com amor. Aquilo ali me mostrava que dava pra realmente você ver a dedicação que ele tinha naquilo que ele fazia. Por mais que a maioria dos alunos não queriam prestar atenção no que ele fazia, mas ele fazia com amor. E aquilo ali fazia toda a diferença. Então, foi o único professor, assim, que eu saí da escola que eu nunca discuti com ele. Porque eu tinha o maior respeito por ele. Pelo fato dele estar ali realmente para ensinar, Sim. Né? Não que os outros professores não estavam, mas ele tinha um amor naquilo que ele passava pra gente. Então, ele eu levo, assim, com muito carinho no coração, tudo que ele ensinava. Você fez das vendas a sua vida. Sim. Mas para isso ter acontecido, lá atrás precisou ocorrer a seguinte situação. E que foi através de uma ação. Sair da vida CLT para poder resolver empreender. Como se deu essa história? Então, Gustavo, eu trabalhava como CLT de telemarketing. Comecei a trabalhar com 12 anos. Primeiro eu fui como jovem aprendiz numa escola de cursos. Fiquei lá até os 16 e depois eu fui trabalhar de babá. Aí trabalhei de babá praticamente ali dos 16 até os 18.
E aí, aos 18, eu fui para a parte de telemarketing. Fiquei nessa empresa uns quase 4 anos, vendendo plano de internet. E ali eu me desenvolvi muito, porque eu sempre tive essa facilidade com comunicação, eu sempre gostei de falar, de conversar com as pessoas. E ali eu vi essa paixão que eu tinha com essa parte de comunicação. Então, através disso, naquele meado da pandemia, as coisas foram apertando, as contas foram chegando, e aí a gente que trabalhava com venda, né, que era planos de internet, foi ficando mais difícil vender para você bater meta, porque estava todo mundo naquela pandemia, o pessoal cortando custos. Sim. E aí foi a área que eu comecei a ver sobre o marketing. E aí nessa parte do marketing, tanto que estava muito naquele mercado de afiliado. E foi ali que eu comecei a estudar. Falei, eu vou olhar isso aqui, dá para me continuar trabalhando como CLT e fazer uma renda a mais. Então, comecei a ver esse outro lado. E com menos de 3 meses, eu comecei a faturar muito. Né? Que eu vendia curso de como você aprender a trabalhar com a internet. Sim. E além disso, eu comecei a mexer com isso. Na época eu namorava, né? Hoje é meu esposo, a gente namorava. Falei com ele, olha, eu tô gostando disso aqui. E ele já trabalhava com marketing também. E aí ele tinha uma empresa de encapsulados. E eu peguei aquela empresa e falei assim, me coloca para vender e você me paga a comissão. E aí eu comecei a vender aquele produto também, o negócio foi saindo, foi dando certo. Deu 3 meses, eu falei, não quero mais trabalhar de CLT. Porque eu já estava desgastada. A gente, né, quem trabalhou comigo naquela época, a gente vivia uma fase muito difícil na empresa, porque eram pessoas que estavam ali na gestão que cobravam muito. Sim. Era uma cobrança excessiva, fora do normal. E aí eu falei, não quero mais isso para mim. E aí eu saí e pedi conta. E na época todo mundo ficou assim, você é doida? Você tem quase 3 anos de empresa, você faz eles te mandar embora, não pede conta não. Você vai perder seus direitos. Eu falei, não, eu decidi trabalhar só com isso e é com isso que eu quero. E aí, nesse meio tempo, eu decidi focar nessa parte de marketing. Foi dando muito certo, graças a Deus, a gente foi crescendo. Só que eu sempre tive o desejo de empreender. Foi uma coisa que sempre queimou no meu coração, de ter uma empresa, de fazer o negócio acontecer com colaboradores e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, eu decidi ajudar o meu sogro, que na época ele tinha uma escola de cursos em Caratinga. E aí eu decidi ir para a parte comercial, cuidar dessa parte comercial da escola dele, porque eu já sabia muito sobre vendas. Então eu pensei, eu estando lá perto, vou conseguir ajudar a equipe a bater meta. E com isso, o Lucas, que na época era meu namorado, ele era gestor de tráfego dessa escola. Eu falei, vamos juntar aqui nós dois e a gente vai pegar o comercial para tomar conta. E aí a gente ficou 3 meses lá. Durante esses 3 meses, a gente ultrapassou a meta. Uau! Uma escola que fazia, por exemplo, 40 matrículas, começou a fazer 95. Então, a gente, assim, alavancou muitos resultados e com isso a gente foi destaque. Foi destaque na parte nacional, foi destaque na região. E aí, muitas outras empresas, como é franquia, então os franqueados começaram a ver aquilo se destacando. Falou, o que está acontecendo? Então, entraram em contato com o meu sogro. O que está acontecendo? Vocês estão conseguindo bater meta e tal? O que vocês estão fazendo de diferente? E aí eles falaram, olha, a minha nora e meu filho tá na frente do comercial e cuidando do marketing. Aí o Lucas, na época, assim, ele trabalhava como gestor, então ele fazia a renda dele ali e tava ótimo. Sim. E eu fiquei falando com ele, a gente precisa montar uma agência de marketing, vamos montar uma agência de marketing. E ali eu sabia vender, mas eu não sabia a outra parte em si de agência e tudo mais. E aí eu fui fazendo curso de social media, fui me aprofundando nessa parte de design, de Canva. E aí a gente montou a nossa agência de marketing. Saímos ali de um cliente que a gente tinha para 15 clientes. E aí, nesse meio tempo, apareceu uma oportunidade muito boa para o Lucas. Como o Lucas ele é formado em engenharia de áudio, ele fazia muito trabalho em São Paulo, né? Que ele tem lá os parceiros. Então, ele ia muito para São Paulo. E nesse meio tempo, apareceu um reality show para ele fazer, que era do Pablo Marçal. Você deve conhecer. Sim. E nisso, ele não queria ir, porque a gente estava começando a agência. Eu falei, não, você vai. Você vai, que alguma coisa está falando no meu coração que vai acontecer de muito bom. Aí ele ficou 10 dias lá. Nesse meio tempo que ele estava lá para fazer só o áudio do reality, o Pablo chamou ele como convidado ali para aparecer. Aí ele apareceu no meio daquele ao vivo, né? Tinha mais de 100 mil pessoas assistindo o programa.
E o Pablo contou um pouco da história dele, porque o Lucas ele começou a mexer com gestão de tráfego a partir do primeiro reality que ele participou, do Pablo. E ele, na técnica também, conheceu um pouco de marketing e aprofundou na gestão de tráfego e já tinha alguns clientes. Quando finalizou o reality, essa aparição do Lucas, algumas pessoas chegou no Lucas falando, olha, tem pessoas entrando em contato com a gente querendo o seu contato. Que legal. Porque viram a aparição dele ali. E aí, o Lucas voltou, ficou conversando com essas pessoas que tinham pegado o número dele. E um desses que ele estava conversando se tornou nosso sócio. Então, assim, a nossa história foi tipo assim, a gente se conheceu, começamos a namorar, do nada a gente já estava empreendendo junto e decidimos ir para São Paulo. Porque, na nossa visão, assim, santo de casa não faz milagre, né? E a gente tinha muito essa visão. E aí eu falei com ele, como já estava aparecendo muita oportunidade em São Paulo, eu falei, nada melhor então do que a gente juntar o que a gente tem, que não era nada na época. Falei, vamos com a cara e com a coragem para São Paulo. E a gente foi isso em 2021. A gente foi chegamos em São Paulo no dia 20 de setembro de 2021. Aí a gente alugou apartamento pelo 5º andar, a gente não conhecia nada. Fomos, tipo assim, a gente tinha um carrinho, colocamos tudo dentro do carro e foi para São Paulo. Chegamos lá, montamos um apartamento do zero. Aí eu falo que a gente foi muito radical, porque a gente levou ainda o nosso cachorro junto, né? Que era o cachorro do Lucas, que agora é meu. E aí a gente chegou lá com a cara e com a coragem, fomos e começamos a expandir a parte da agência e isso ele em contato com aquelas pessoas que ele tinha conhecido através do programa. E aí a gente decidiu encontrar com esse senhor que tinha conversado com ele. Encontramos com ele tinha acabado de se mudar para São Paulo também, que ele morava em Goiânia. E conversa vai, conversa vem, a gente apresentou um projeto que a gente tinha de negócio que a gente queria montar, né, que era um espaço para eventos, que eu até comentei com você, e que era um ecossistema que juntaria a parte de marketing que a gente tem e o espaço de eventos e lançamento, que estava muito em alta. Pessoas querendo se lançar, né? Em 2021, isso foi um dos booms aí no digital. Então, a gente conversando, resolvemos montar uma sociedade. E foi aí que a gente expandiu os nossos negócios. E aí, em 2022, a gente deu início à Náutica Digital. Pegando um gancho na parte inicial da sua explanação, você citou que trabalhou numa empresa de telemarketing. Sim. E eu tenho comigo que toda e qualquer tipo de experiência profissional serve de alicerce e de conhecimento. Uma espécie de bagagem para toda a nossa vida. O que você tem hoje, trabalhando para si mesma, empreendendo e sendo uma especialista em vendas, que você aprendeu ou adquiriu durante o período que você trabalhou em uma empresa de telemarketing? Eu acho que toda a parte de comunicação. Porque como a gente vendia pela internet, eu acho que quem trabalha com telemarketing sabe que vender só por ligação, gente, é um desafio muito grande. Porque você precisa... O que vai fazer com que você consiga levar aquela ligação até o final é a sua tonalidade de voz. Então, aquilo ali pra mim foi uma escola nessa parte. Porque eu tô ligando pra pessoas que não querem receber minha ligação, pessoas que não estão nem um pouco interessadas em me ouvir falando, só que a partir do momento em que eu me coloco no lugar dessa pessoa e aí eu mostro uma tonalidade de voz amigável, faz com que aquela pessoa, ela se sinta, às vezes, até na obrigação, pelo menos, de me escutar. Então, eu tinha muito isso. Eu sempre começava a ligação com um sorriso no rosto, buscando entender o que a pessoa estava passando no dia, se ela estava bem, como que estava o dia dela. E aquilo ali fazia com que eu conseguisse levar aquela ligação até o fechamento. Sim. Então, isso pra mim foi o que me moldou muito. Fez uma grande... foi o que fez com que eu realmente abrisse esse olhar para vendas, né? Para expandir, para empreender nessa área de vendas e comunicação. E uma coisa também que eu, hoje na minha empresa, eu falo com os meus colaboradores é: o que eu vivi ali, eu não quero que ninguém viva. Porque era um ambiente de extrema cobrança. Então, assim, a gente era muito humilhado. Porque tem a cobrança que é normal de ter em toda empresa, né? A gente precisa cobrar para ter resultados. Mas ele era humilhação, né? A ponto de, por exemplo, eu tinha pessoas que estavam na supervisão, que me mandavam calar a boca, falar que eu era louca, que eu precisava de tratamento psicológico, porque a cobrança era tanta que às vezes a gente não aguentava, a gente ia pro banheiro para chorar.
Então, era uma coisa, assim, muito surreal. E hoje, na minha empresa, pessoas que trabalham comigo sabem que uma das coisas que é a total diferença da Converta Soluções hoje é o ambiente de trabalho, que a gente preza muito. Então, ali, ontem a gente estava até em uma reunião, as meninas estavam assim, vocês só ficam rindo, gente? O que esses meninos tanto conversam que só ficam rindo? Porque realmente, eu acho que assim, a partir do momento que você tá numa empresa, você tá ali para executar. Mas não só executar, você tá ali também para aprender. E você não aprende, você não cresce num ambiente onde você é podado, onde você tem uma cobrança excessiva. Então, ali eu falo com todo mundo, gente, aqui a gente é uma grande família. Vocês ficam mais dentro da empresa do que dentro de casa. Então, se o ambiente ele não for confortável, as pessoas elas não evoluem, elas não produzem como tem que produzir. E aí acaba gerando esse desconforto mental. Então, eu acho que essas duas coisas foi que eu levo pra vida, que eu, assim, uma é saber me comunicar muito bem, que eu quero levar isso sempre, mas essa parte da cobrança excessiva é uma coisa que eu tenho pra mim, que eu não quero repetir esse mesmo erro. Se eu pegar o dicionário Aurélio agora, do meu celular, e procurar o significado da palavra vender, eu vou saber o que é vender. Mas para Ana Clara Ramalho, o que significa vender? Para mim, vendas não é só sobre você ofertar algo para alguém, mas é você saber qual a necessidade daquela pessoa. Para mim, vendas vai muito além de só pegar vou montar uma oferta aqui de Black Friday e vou oferecer esse produto para tal pessoa. Não. É entender a real necessidade daquele público que você quer atingir. Então, vendas é você se colocar no lugar do outro. Porque ninguém compra nada se ele realmente não tiver com a necessidade. É igual quando eu passo perto de uma loja hoje. Eu não vou entrar naquela loja se eu não sentir que eu tenho a necessidade de comprar uma calça jeans, porque eu quero usar aquela calça jeans no meu dia a dia. Sim. Então, a maioria das pessoas hoje pecam muito por achar que vender é só você chegar e ofertar. Não, é muito além disso, é você realmente entender, olha, eu tenho uma calça jeans. Essa calça jeans, as pessoas elas vão usar ela em que momento? Em qual cenário? Elas vão usar para sentir o que através disso? Então, por exemplo, hoje eu vendo solução comercial. Quando eu vou conversar com o meu cliente, né, o meu futuro cliente, eu nunca chego ofertando. Eu pergunto para ele, o que te trouxe até aqui? O que fez com que você entrasse em contato comigo para procurar saber do meu serviço? Porque através disso eu vou entender qual é a real necessidade dele. Então, vendas não é só sobre vender, mas você se colocar no lugar do outro. E hoje uma das coisas que eu falo muito com a minha equipe comercial é, gente, se o cliente ele não fechar com você agora, não tem problema. Se você fazer um excelente atendimento, quando ele tiver uma real necessidade, ele vai lembrar da gente. Então, vendas ela vai muito da comunicação. De você saber realmente a necessidade daquela outra pessoa, de você se colocar no lugar do outro. Não é só ofertar, é realmente entender o que aquela pessoa precisa mesmo para a vida dela. O que não fazer ao tentar vender o produto? Nunca parecer desesperado, gente. O maior erro do vendedor é tentar jogar em cima da pessoa o produto ou o serviço de qualquer forma. Uma coisa que hoje é um diferencial meu na venda é que, assim, eu falo com o cliente mesmo, olha, se eu ver que você vai me dar problema, vai me dar dor de cabeça, eu prefiro nem vender. Então, eu gosto realmente de, tipo assim, quando você tá se comunicando, realmente entenda se aquele produto vai ser adequado para aquele cliente. Porque não adianta nada você tentar vender por vender. Porque vai ser uma coisa que, assim, às vezes a pessoa até vai comprar de você, mas no futuro ela vai te dar problema, vai sair falando mal, vai querer reembolso. Então, identifique primeiro qual que é o seu público-alvo e quais as dores dele que ele tem, qual a necessidade que ele tem. E aí, na hora de você ofertar o serviço, vai ser muito mais fácil, porque você já vai estar falando com uma pessoa que realmente precisa daquilo. É igual hoje eu estou à frente do salão da minha sogra, que é o Salão Milady, que fica ali no Lagoa Santa. E ela sempre falou comigo, Ana, a gente tem uma grande dificuldade, porque assim, a pessoa entra em contato querendo serviço, mas acaba não fechando. Ou então, às vezes, vem e só faz escova, não faz mais nada. Então, aí eu comecei a pegar o comercial dela para cuidar. E aí a gente foi identificando que, assim, às vezes falta você saber oferecer. Igual ontem mesmo, eu conversei com um rapaz que ele queria uma massagem para a esposa dele. Ele queria uma massagem modeladora. Sim. E aí, conversando com ele, mas você tá querendo dar massagem a ela hoje? Por qual motivo?
Você tá querendo fazer com que ela relaxe? Ou é só mesmo pra modelar o corpo? Qual que é o motivo desse presente que você quer dar a ela? Aí ele, eu tô querendo dar a ela qualquer coisa, porque nossos meninos tá de férias da escola e ela tá daquele jeito. Então, nisso eu falei, então o mais interessante é uma massagem relaxante e a acupuntura. Porque a acupuntura, ela mexe com essa parte da tensão, vai ajudar ela a ter ali um pouco mais de calma nesse momento. Aí ele, não, então eu vou fazer os dois. Então, assim, ali eu entendi, o primeiro de tudo, antes de eu ofertar aquilo que ele em si achava que era necessidade para ele, eu tentei mostrar para ele qual que era a dor que ele tinha e como que eu conseguiria solucionar isso. E aí ele fechou 2 pacotes. Então, hoje, o maior erro das pessoas que trabalham com vendas é se aquele vendedor tira pedido. A pessoa procurou, ela simplesmente vai oferecer aquilo ali que a pessoa quer, sem antes entender a real necessidade que ela tem. Pensando em um aspecto que é para lá de fundamental na vida de um vendedor, isso vale para quem trabalha com marketing digital e até mesmo para a Dona Maria, que atua como vendedora em uma loja aqui de roupa do centro de Valadares, por exemplo. E se tornou um assunto muito recorrente e que até chato no sentido de que é proferido várias vezes esse tema, que é a questão da qualidade do bom atendimento. E até trazer um relato pessoal, eu acho que isso acontece com inúmeras pessoas, obviamente. Mas tratando de algo que já aconteceu comigo, já deixei muitas vezes de comprar uma calça ou uma camisa de R$50 em uma loja, em uma determinada loja, por conta do não bom atendimento. E aí já aconteceu, isso até recente, 2 semanas atrás, aqui em Valadares, de eu ir numa outra loja que não tinha a qualidade da peça de roupa que eu queria, do outro empreendimento que eu já tinha ido, e eu levei uma camisa que não tinha a mesma qualidade, mas o que me cativou foi o atendimento de uma senhora, inclusive, que me atendeu. Feito essa história, qual é a real importância do bom atendimento? Porque parece que é algo, assim, clichê falar, mas só quem trabalha com vendas ou para quem é consumidor, ou seja, todos nós sabemos o quão bom é ser bem atendido. Em inúmeras situações, em qualquer tipo de loja, de qualquer ramo que seja. Enfim, você como especialista, qual é a importância do bom atendimento? Para mim é tudo. Porque gente, vendas é o coração de toda empresa. Se você não prestar um bom atendimento, além daquela pessoa não comprar de você, ela ainda vai sair falando mal. Isso acontece demais. Aqui em Valadares mesmo, já aconteceu muito de eu entrar em loja, as pessoas me olham de cima a baixo. O que você quer hoje? Não tem um sorriso no rosto. Chega a ser desconfortável. Sim. Você entra, a pessoa meio que te julga pela forma como você está vestido e não te dá aquela atenção que você precisa. E isso acontece muito e muita gente perde venda por conta disso. Não só nessa parte do presencial, mas também no online. Hoje está a era da AI, né? Então, o pessoal, quem faz venda assim por WhatsApp, está investindo em contratar AI. Aí você vai conversar com a AI. Não responde nada que você tá perguntando. Nossa, isso é horrível. É uma emboleira. Meu Deus do céu. Você fica, você leva uns 10 minutos pra conseguir falar realmente o que você tá precisando. E aí, no final, acaba em nada. Sim. Então, as pessoas hoje, além delas estarem deixando dinheiro na mesa pelo não bom atendimento, elas estão investindo em coisas que não vão dar retorno. Então, assim, eu vejo muito. Gente, a primeira coisa que eu acho que pessoas que têm loja presencial têm que fazer é ter pessoas na equipe que tenham essa vocação de saber se comunicar com outra pessoa. Sim. Porque às vezes você entra num lugar, a pessoa tá com tanta cara fechada, tão mau humor, e esse é o problema hoje de muitas empresas. Eles contratam, não treinam a pessoa, não
ensinam a pessoa a atender, né? A pessoa tem ali um currículo, colocou ali que tem a experiência como atendente e ele acha que ótimo, ela já vai saber fazer. Sim. E não é isso, gente. O treinamento ele tem que ser constante. Então, muita gente perde venda, perde pessoas por isso. Porque às vezes você entra na loja, a pessoa tá de cara fechada, não te cumprimenta, não conduz realmente você pro que você precisa. Então, o bom atendimento, ele além de ser importante para você vender mais, ele te ajuda a fidelizar. Então, assim, hoje tem muito cliente que conversa comigo da época que eu fundei a Converta, lá no finalzinho de 2023, que vai fechar comigo agora. Por quê? Porque eu fiz um bom atendimento. Então, quando ele tem aquela real necessidade, que ele vai procurar a mim, porque ele gostou do meu atendimento. E isso faz toda a diferença, gente. Parem com essa narrativa na cabeça de vocês que a AI vai dominar tudo, porque não vai. Porque pessoas se conectam com pessoas. Então, quando a pessoa ela quer comprar, ela quer se sentir importante. Ela quer se sentir especial. A experiência do cliente, ela começa desde o primeiro atendimento. Então, eu vejo, por exemplo, clínica odontológica. Você vai marcar uma consulta hoje. A maioria é tudo AI que faz aquele primeiro atendimento. E a maioria perde por isso. Por quê? Porque deixa o lado humano para investir em ferramenta que não tá dando tanto retorno. E acaba que o quê? A pessoa ela não vai fazer ali um agendamento se ela não tá se sentindo confortável, se ela não tá sentindo confiança. Então, aí, Ana, mas eu estou investindo em AI porque o meu funcionário não está executando direito. Não está executando porque não está treinando direito. Então, hoje, por exemplo, a minha empresa ela é uma empresa de atendimento terceirizado. E é 100% humanizado. E hoje a gente vê a real diferença que faz. Tanto no primeiro atendimento quanto no pós-venda. Sim. Então, assim, a gente atende muita clínica de estética. E a maioria das clínicas de estéticas que vem, né, procurando o nosso serviço, é porque ou perdeu a esperança no atendimento presencial que tem lá da pessoa, né, do funcionário, ou porque tentou IA e não teve resultado. E aí terceiriza com a gente. E aí eu sempre falo, gente, a experiência do cliente vai começar desde o primeiro atendimento. Se você não fazer com que ele se sinta especial, se você não tirar todas as dúvidas e fazer com que ele sinta confiança naquilo ali que ele vai investir, ele não vai comprar. Qual é a grande diferença de vender na internet e do que vender face a face? A diferença é que você não tá vendo o cliente, né? Então, assim, eu falo que é muito mais fácil você vender no face a face. Porque se você for bom de venda, você consegue se sair muito bem. É igual esses dias mesmo, eu tava olhando um celular pra comprar. E aí, eu conversando com várias empresas ali no WhatsApp, o pessoal, assim, falta de atenção demais. Eu perguntando, gente, mas eu quero esse celular de tal cor. Aí, eles me oferecendo aqueles seminovos, não, eu quero lacrado. E eles, não, mas é porque esse aqui tá mais em conta, gente, mas eu quero. Sim. Não é o que você tem pra me oferecer, é o que eu quero. E aí, eu decidi ir na loja. Aí, o atendimento foi muito bom, porque além dele, cheguei lá, me ofereceu um cafezinho, me ofereceu uma água, aquilo ali já me ganhou. Então, ali, assim, tem várias técnicas que hoje fazem com que você puxe o cliente, que você fidelize esse cliente. Sim. Às vezes, oferecer um café já ganha. É igual o dia que eu fui numa clínica mesmo odontológica. Gente, aquilo ali pra mim, foi até a Bárbara. Não sei se ela vai ver esse podcast, mas eu já falei com ela. Bárbara Boechat? Isso. O atendimento dessa menina, gente, é surreal. Eu indo pra clínica, ela virou pra mim e tá assim... Eu vou te mandar aqui um cardápio pra você escolher qual cappuccino você quer. Aquilo ali pra mim, já falei, nossa senhora. Sim. E já me fidelizou, porque às vezes eu poderia falar com ela, eu vou deixar pra ir outro dia. Mas pelo fato dela ter me chamado uns 20 minutinhos antes, fez com que eu realmente quisesse comparecer. Porque eu entendi que ela estava me esperando. E aí é um grande erro que muitas empresas cometem, tanto clínica, salão de beleza, é não fazer a confirmação de comparecimento. E aquilo ali ela me ganhou. Na hora que eu cheguei, eu tava com meu bebê. A primeira coisa que ela fez foi, qual desenho que ele gosta de ver, Ana? Vamos colocar um desenho pra ele ver? Aí eu falei, não sei se ele vai dar muita atenção, porque ele tava com 4 mesinhos, aí ela colocou o desenho pra passar, e aquilo ali me mostrou o quê? Uma atenção. Sim. Porque ela fez com que não só eu vivesse uma experiência, mas o meu filho também. Então, aquilo ali pra mim, ela me ganhou. E aí, eu falo que assim, o face a face, ele é muito legal, porque ela me fidelizou a partir do bom atendimento que ela fez. E no online, a pessoa não tá te vendo.
Então, é você utilizar de técnicas, é áudio, é ligação, são coisas que vai mostrar a sua tonalidade, vai mostrar que você é simpático. Eu nunca faço um atendimento só por mensagem. Porque só mensagem, a pessoa vai entender da forma como ela quiser. Já aconteceu muito de eu pegar empresas que falavam, tipo assim, a minha consultora ela é muito ignorante, que ela não coloca um emoji, ela não manda um áudio, e aí perde por quê? Porque acha que a pessoa só digitando ali, ele não tem tonalidade, então Sim. ele vai entender da forma como ele quer. E aí o áudio, a ligação que vai cativar esse cliente. Então, no face a face, eu acho que é muito mais fácil se a pessoa souber realmente se comunicar com o cliente. Qual é o tamanho da grandeza do marketing digital atualmente? Ai, muito grande, muito extenso. Gente, é muita oportunidade que tem. Muita mesmo. O problema é que ficou muito banalizado durante um tempo, né? Por conta dessa galera do mercado de afiliado. Então, todo mundo acha que marketing digital é só vender curso. E não é. Eu, por exemplo, não vendo curso. Eu vendo solução para as empresas. Então, eu faço gestão de tráfego, que é captar clientes e trazer visibilidade para as empresas. Eu faço consultoria comercial, que é através do marketing digital, a consultoria totalmente online. E o marketing, ele é muito extenso. Gente, eu falo que assim, quando eu voltei para Valadares, quando eu fui embora, era porque eu tinha isso na minha cabeça, santo de casa não faz milagre. E aí fiquei em São Paulo. De São Paulo a gente foi para Alphaville, morei lá em Alphaville durante 1 ano. E aí meu bebê nasceu, o Matheus. Aí a gente quis ficar perto da família. Só que quando a gente veio, a gente tinha muito na nossa cabeça que assim, nossa, voltar para Valadares, o pessoal tem a mente muito fechada e tudo mais. Hoje, nós temos 700 clientes no nosso portfólio. Se eu te falar que 3 é de Valadares, por quê? Porque é muito grande a proporção do marketing. Então, a gente roda a campanha, a gente atinge nível Brasil e até exterior. Então, o pessoal se limita demais, porque acha que, tipo assim, vou montar uma empresa aqui em Valadares, só vou atingir esse público daqui. E não. Hoje, através do tráfego, a gente consegue, tipo assim, a gente tem empresa do Sul, tem empresa de São Paulo, tem empresa do Pará, tem toda a região do Brasil. Porque realmente é um mar, assim, é um oceano infinito. É muita oportunidade que tem. Pensando na sua vida enquanto vendedora, qual é a sua principal característica? Eu acho que a minha principal característica é saber ouvir. É um diferencial muito grande que muitas pessoas hoje não têm. Porque o vendedor, ele quer só falar, né, dos benefícios do negócio dele, do que o produto dele faz toda a diferença e tudo mais, só quer falar sobre o negócio dele. Mas não para tanto para ouvir o outro lado. Então, toda reunião que eu faço, ela leva uns 40 minutos. Porque eu fico ouvindo aquele cliente. Eu gosto de ouvir ele falando da vida dele, de como que é a família dele, porque ali eu vou me mostrando me colocando como uma amiga. Sim. Então, isso realmente faz com que hoje eu consiga ter êxito nas minhas vendas, faz com que eu consiga vender muito, porque eu trato o lead não como só um lead, como um comprador, mas como um amigo. E isso faz muita diferença para mim. E é isso que eu conduzo a minha equipe também a fazer. Qual o poder de uma boa oratória na hora da venda? Eu acho que tudo. Assim, eu não sou aquela pessoa perfeita no português, não, gente. Não sou. Eu tenho muito vício de linguagem. Nossa, demais. E o meu esposo até brinca comigo. Amor, você tem que largar um pouco esses vícios. Só que uma coisa que eu aprendi. Quando você tem uma essência e você coloca essa essência na sua comunicação, você ganha o cliente. Antes, em São Paulo, o nosso sócio, ele falava muito com a gente, Ana, mas você acha que sotaque não é um problema? Eu ficava com isso na minha cabeça, será que sotaque é um problema na comunicação? Porque em São Paulo, pelo menos na região que a gente morava, era gente de tudo quanto é tipo de canto do mundo. Era de Goiânia, era do Nordeste, era da Bahia, e era uma mistura. E aí o pessoal tinha muito isso, tipo, ia experts lá e falava, você não pode ter sotaque. Eu ficava, gente, mas como que você não pode ter sotaque? Eu vou largar algo que veio comigo? Sim. E aí eu peguei isso e falei, não, eu acho que a minha essência é o que vai fazer com que eu seja natural a ponto de passar confiança para outra pessoa que está me ouvindo. E faz toda a diferença. Eu não sou a expert em comunicação, né, em oratória. Mas eu sei que com a minha essência, com os meus trejeitos ali, com até os vícios de linguagem, eu mostro naturalidade.
E aí eu ganho cliente. Então, muito cliente entra na reunião, você é de Minas, né? Você é mineira, eu sou. Então, acaba que não, todo mineiro é gente boa. Aí pronto, já ganhei o cliente. Por conta de realmente mostrar ser quem a gente é. Hoje em dia, tá tendo muita gente que esses especialistas em comunicação, especialista em oratória, Sim. que aí quer moldar. E aí fica todo mundo aquele mesmo patamar, assim, falando do mesmo jeito, aquele mesmo padrãozinho. E aí acaba que eu fico, tipo, eu não acho isso tão legal. Eu acho que cada um tem sua essência e vai falar da forma como se sentir mais confortável. Mas, é claro, falando certo, né? Não dá pra ficar falando de gíria, abreviando. Qual é o grande sonho que você já realizou através do universo das vendas? Ter uma empresa. Sempre foi meu sonho. Então, isso foi pra mim uma realização. Hoje eu empreendo com meu esposo, né? Hoje muita gente fica assim, nossa, mas como que vocês fazem dar certo? E graças a Deus a gente tá nisso junto desde 2020. E assim, é a gente crescendo junto. E isso pra mim é uma grande realização. Porque a gente tá na nossa segunda empresa, né? Que a gente montou assim do zero. E a primeira foi uma escola pra gente. Quando a gente veio para Valadares, que a gente decidiu vender, né, a nossa parte, foi porque eu falei assim, eu quero mexer só com vendas. E ele me apoiou. Então, ele embarcou nesse sonho comigo e, graças a Deus, hoje a Converta, ela é uma empresa que tem crescido continuamente. A gente tem expandido muito para esse formato agora também do home office, que muita gente banaliza, mas a gente fez vários testes e a gente viu que dá para abrir oportunidade para outras pessoas, outras mulheres poderem trabalhar no conforto da sua casa, fazendo uma renda, tendo um trabalho bom, confortável. E hoje a gente vê que, graças a Deus, isso deu muito certo e a gente está em constante crescimento. Então, essa para mim foi uma grande realização. Qual o grande sonho que você almeja realizar na sua vida através do universo das vendas? Um grande sonho, eu acredito que é expandir mais a empresa. Com certeza. Eu falo com o Lucas, olha, a gente gosta de Valadares, não tem como não gostar de Valadares, né, gente? Com certeza. Mas concordo. eu quero voltar para São Paulo. Eu tenho o desejo de voltar para São Paulo, expandir lá. E aos poucos a gente vai correndo atrás disso. Em relação ao que você faz atualmente e ao que você já foi, porque você não nasceu sabendo vender. E hoje, como empresa, imagino que parte do seu trabalho, em algumas situações ou em alguns dias, não necessariamente é ensinar, mas é tentar ali mostrar o melhor caminho para uma nova colaboradora ou um novo colaborador. E isso esbarra também no seu papel de liderança dentro do seu próprio empreendimento. Sim. Logo te pergunto, para quem tem uma empresa no mesmo segmento que o seu, qual que é a grande característica que não pode faltar na vida de um empreendedor ou de uma empreendedora que possui uma empresa voltada... Claro que toda empresa que, por si só, ela está nichada e ela tem como objetivo maior vender. Mas se tratando do seu empreendimento, qual que é a principal característica que não pode faltar para quem tem uma empresa no ramo que você possui? Saber lidar com pessoas. Porque é o que faz toda a diferença. Se você não sabe lidar com pessoas, se você não tem essa paciência para ensinar, para delegar e para entender o lado do outro também, não dá. Porque, por exemplo, hoje a gente trabalha com pessoas. Sim. E a gente depende de pessoas para executar também o serviço. Então, a partir do momento que você não sabe lidar, né, com a outra pessoa, com a diferença das outras pessoas, com uma liderança saudável, o negócio não anda. Então, tem que ser sempre você se colocar realmente no lugar da outra pessoa. Porque hoje, por exemplo, às vezes colaborador meu chega lá chorando, tá com problema em casa, não tá bem, tá passando dificuldade. E se eu não souber lidar com essa questão, não me colocar no lugar dele, ele não vai executar o trabalho dele direito e eu vou ter problema porque ele não está executando o trabalho dele como deve ser executado. Então, lidar com pessoas é essencial. Você citou uma palavra aí e que ela
tá inserida na vida de milhares de pessoas, que é a palavra dificuldade. E algumas pessoas sabem mais o significado desse termo, outras menos, em várias situações na vida, seja na órbita profissional, pessoal, na vida com os pais, enfim, ou até mesmo na vida amorosa. E nós sabemos que dificuldade todo mundo tem. E às vezes é louco pensar, né, que você tá passando por algum tipo de dificuldade e aí você conversa com uma outra pessoa que você às vezes nem conhece tanto e aí ela tá se abrindo para você e aí você vê que a sua dificuldade... Aí você vê que, por exemplo, a sua dificuldade seria o sonho dessa outra pessoa estar passando pela dificuldade que você tá passando, porque a dificuldade dela é muito maior. Isso acontece em várias searas da vida, né? Como eu disse, né? Na vida profissional, na vida amorosa, na vida pessoal, enfim. E se tratando da sua vida, um dia ou em vários dias, aí você fique à vontade para poder me corrigir, você já teve que vender os móveis da sua casa para poder conseguir pagar as contas. E hoje você é dona de uma empresa e que já possui um know-how, um conhecimento por parte de milhares de pessoas muito grande. Aonde eu quero chegar? Qual é o filme que passa na sua cabeça quando você tinha que vender tudo que você via na sua frente dentro da sua casa para poder conseguir pagar as contas para o que você vive hoje em pleno 2025? Nossa. Eu falo que assim, quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Eu passei por muita coisa, sabe? Eu não tive pai presente. Então, isso foi uma grande dificuldade na minha vida. Porque o meu pai, assim, ele esteve presente até os 10 anos. E aí, você imagina, você ser super apegada com a pessoa, apaixonada com a pessoa, e aí, do nada, essa pessoa simplesmente desaparece da sua vida. Então, durante toda a minha adolescência, eu me culpei pelo fato dele ter me abandonado. Só que quando ele me abandonou, ele foi embora, ele deixou muitas marcas. Não só marcas em mim, Sim. mas também contas, despesas. Ele praticamente deixou a gente sem nada. E aí foi uma fase muito difícil, porque eu e minha mãe, a gente teve que se virar com o que tinha. Ele tinha ido embora e como ele era o provedor da casa até aquele momento, a gente descobriu que, por exemplo, tinha 4 aluguéis sem pagar. E aí a gente teve que vender tudo. Chegou o momento que, assim, eu olhei pra minha mãe e a gente falou, tem um colchão, vai ser com isso que a gente vai ficar. Então, assim, foi uma fase muito difícil. Uma fase que eu era nova, então o que eu fazia era ajudar com o que eu podia, procurar emprego. E 12 anos de idade, não tinha oportunidade naquela época, né? Então, primeiro eu comecei a limpar a casa para ajudar, e aquilo que eu ganhava, eu colocava dentro de casa. E eu via, tipo assim, na minha escola, todas as minhas amigas tinham pais presentes, tinha família bem estruturada. E às vezes eu passava o final de semana na casa das minhas amigas, porque não tinha o que comer em casa. Então, assim, hoje eu vendo, e principalmente vendo os meus filhos, pra mim é a maior realização da minha vida. Porque não só pelo fato deles terem, cada um deles tem um quartinho, cada um deles tem as coisinhas deles, tudo que eles querem, igual meu filho, ele é apaixonado com massinha. E pra mim, a minha maior realização é poder levar o Matheus no shopping e falar, vai lá, pega ali a massinha que você quer. E não só pelo fato material, mas porque antes eu queria tanto que alguém me levasse em algum lugar e falasse, Ana, você quer aquilo ali? Pega. E eu não podia. Sim. E hoje, pra mim, a minha maior alegria não é só o fato do bem material, mas é de poder ver os meus filhos tendo um pai. E eu ressignifiquei tudo aquilo que eu passei. Sim. Hoje eu vejo que muitas pessoas passam por dificuldades e, em vez delas ressignificarem, usarem aquilo ali como um combustível para elas crescerem, elas simplesmente ficam estagnadas. Então, as pessoas culpam, mas hoje eu sou assim, eu passo isso por conta que eu não tive um pai. Porque a minha mãe não me educou. Mas elas
próprios não pegam a responsabilidade de usar aquilo ali como um combustível para realmente mudar de vida. E foi isso que eu fiz. Ontem eu até conversei com o meu sogro, porque ele fala, Ana, você é muito nova, mas você tem uma maturidade muito grande. Porque eu, na sua idade, eu não conseguiria lidar com tanta coisa que você lida. Sim. É empresa, é filho, é casa, é casamento. Mas eu falo, se eu não... hoje, pra mim, isso aqui é a maior alegria, a maior realização. Eu orei tanto pra ter isso aqui, que nem que eu tenha que ficar sem dormir. Eu quero dar conta de cuidar de tudo isso aqui. E eu falo que quando a gente cuida, Deus dá em dobro. Né? Quando a gente é grato, Deus dá em dobro pra gente. Então, às vezes, assim, né? Por exemplo, quando o meu filho, o Matheus, ele teve bronquiolite, aí ficava naquilo, né? Nossa, tá internado, a preocupação. Só que eu e meu esposo, a gente tinha na nossa cabeça assim, não, vamos começar a mentalizar e agradecer pela melhora dele. Então, ele melhorou, graças a Deus, rapidinho, não teve, né? Voltou pra casa rápido. Mas o fato da gente passar por dificuldade, usar aquilo ali como um combustível pra gente querer ser algo melhor, pra gente querer ter algo melhor, é assim que a gente tem que levar a vida. Porque se a gente for usar das dificuldades como uma desculpa, a gente nunca vai crescer. Então, hoje eu tenho o quê? Não tive pai presente, mas os meus filhos têm pai presente. Eu vim de uma família desestruturada, mas a minha família é extremamente estruturada. A minha mãe não teve um casamento perfeito, mas eu tenho um casamento feliz. Então, assim, passei por muita dificuldade financeira, mas os meus filhos não passaram. Então, isso pra mim é ressignificar e usar essa dificuldade realmente como um combustível pra ser algo melhor, pra fazer algo de melhor nessa vida. Você já esteve no fundo do poço. E sobre todos esses momentos que você viveu, e igual você falou, você ainda é muito jovem. E graças a Deus e ao seu esforço, ao esforço da sua mãe, enfim, você conseguiu virar o jogo. E de forma muito abrupta, positivamente falando. Mas durante o período que você esteve no fundo do poço, qual foi o pior dia? E o dia que você, por alguma razão, jamais vai se esquecer? Ai, foram vários, mas eu acho que 2 desses me marcam muito. Que foi quando a gente teve que vender tudo em casa. E aí não tinha nada. Assim, a gente tava sem nada em casa. E não tinha o que comer também. Eu ficava muito na casa da minha avó. E eu lembro que a minha mãe, ela tinha um amigo, que hoje é meu padrasto. E aí ele foi lá em casa pra poder ver como que ela tava e tudo mais. E ela, Ana, não fala com ninguém. Eu e minha mãe, a gente tem isso, tipo assim, você passa dificuldade, você passa calado. Ninguém precisa saber. E aí eu lembro que ele chegou em casa e tá assim, cadê as coisas que estavam aqui? Aí minha mãe, desconversando e tudo, não queria falar. E eu virei pra ele, ela vendeu tudo. Aí ela foi lá pra dentro. Aí eu lembro que ele chegou em mim e tá assim, Ana, vocês estão tendo que comer? Eu falei, não, eu queria tanto tomar um leite com Toddy. Aí ele foi, tirou um dinheiro e me deu aquele dinheiro. Ele falou assim, não fala com a sua mãe que eu te dei. Mas chama ele, vai no supermercado e compra tudo que você tá querendo. Então aquilo ali pra mim me marcou muito. E eu falo que Deus, ele é tão perfeito que eu não tive um pai presente. Mas ele foi colocou o meu padrasto na minha vida, que hoje é assim, faz todo o papel de pai, de avô, é a melhor pessoa que eu conheço. E uma outra época, também um outro dia que me marcou muito, eu já estava mais adolescente, mas eu vinha... Aquelas adolescentes que procuram em relacionamento forma de se preencher pelo vazio do pai. E aí eu tava num relacionamento antigo, e aí eu cheguei na empresa que eu trabalhava, e aí me mostraram fotos dele me traindo. E aquilo ali pra mim me devastou, eu fiquei muito mal, foi assim, nossa, algo que me deixou muito mal. E eu lembro que eu cheguei em casa chorando, minha mãe falou assim, agora você vai ajoelhar e você vai orar. E você vai falar com Deus literalmente tudo que você quer em um homem. E você vai pedir com fé, que ele vai te dar. Eu nunca esqueço disso. Que eu falei que eu queria um homem. Que tivesse um cachorro, porque eu gostava de cachorro. Eu queria que ele fosse tatuado, que eu gostava de homem tatuado. Que gostasse de rock igual eu. Que fosse trabalhador. Que tivesse pelo menos um carro ou uma moto pra gente poder sair. Porque mulheres, vocês têm que saber pedir tudo que vocês querem. E aí, em menos de uma semana, o Lucas apareceu. E, gente, até eu falei com Deus, Deus, eu gosto de homem.
com um olhinho meio puxado, que eu acho lindo. E eu pedindo assim, igual minha mãe falou, pede com fé. E eu falando tudo. Aí veio o Lucas. Literalmente, não tem nada no Lucas que não seja do jeito que eu pedi. E eu e o Lucas, a gente é tão parecido que todo mundo fala que eu sou a versão homem dele. Então, a gente se dá tão bem, graças a Deus. Eu falo que do nosso relacionamento, a gente não teve, tipo assim, uma semana que a gente ficou longe um do outro. E a gente trabalha junto, vive junto, sai junto. Amigos são os mesmos amigos. E assim, a gente se completa. E hoje, graças a Deus, a gente tem os nossos meninos que veio o quê? A cara do pai. E pensando na sua história de vida, a nossa vida é como se fosse um livro, né? Com páginas positivas e páginas negativas. E são assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E pelo fato da nossa vida se parecer como um livro, nós temos inúmeros capítulos que são positivos ou negativos. Só que esses capítulos, diferentemente do que acontece nos livros, que só vêm em folhas, na nossa vida enquanto seres humanos, nós temos a capacidade, né, e Deus nos dá essa capacidade e esse privilégio de termos na nossa vida capítulos que podem vir através de diferentes formas. Seja através de um dia, um ano, um período, um momento, uma conversa, um conselho, e também através de pessoas. No livro da sua vida, qual é o peso e o valor transformador que 2 nomes tiveram e têm na sua vida? Que corresponde a Mateus e Diego. Tudo. Tem até uma história que eu gosto muito de contar, é que assim, eu sempre fui muito apegada a Deus. E durante as nossas vidas passam por dificuldades, a gente pensa assim, será que a gente tá sozinho? Será que Deus abandonou a gente? E o Mateus, ele veio para confirmar na minha vida que eu nunca estive sozinha. Quando eu descobri a minha gestação do Mateus, ele ainda, tipo assim, tava com nem 5... Nem o quê? Tava com 2 semanas. Só que antes disso, eu acordei numa madrugada e eu sempre fui doida pra ser mãe. Sempre foi um sonho meu. Sim. Eu tinha o quê? O Mateus, eu engravidei dele, eu tinha 21 anos. Então todo mundo fala, mas tão nova, mas eu sempre tive o desejo de ser mãe. E aí eu lembro que eu acordei de madrugada e Deus ficou me incomodando muito naquele dia. E eu tava morando em São Paulo, sozinha, longe da família, tava só eu e o Lucas. Então, e a gente naquela correria com o trabalho, eu ajoelhei e fui orar. Nisso que eu fui orar, Deus me incomodou demais pra colocar a mão na minha barriga. E eu comecei a orar e comecei a agradecer pelo filho que Deus iria me dar. Que eu sabia que seria um filho maravilhoso, que aquilo ali iria mudar minha vida. E nem sabia que eu tava grávida. E aí passou uma semana, eu falei com o Lucas, eu acho que eu tô grávida. Só que toda vez eu falava com ele que eu achava que eu tava grávida. Então ele não acreditava mais. E aí eu falei com ele, não, eu tenho certeza que eu tô grávida. E aí a gente comprou o teste e aí descobrimos que eu estava grávida. Já corremos, marcamos pra ir fazer ultrassom. Não dava pra ver nada, porque tava muito recente. E aí a gente foi fazer como se diz? É um negócio que o Pablo Marçal tem, que é o método IP. A gente foi fazer esse método IP online. E nesse método IP, tem um momento de mentalização, que você começa a mentalizar sobre coisas que você quer que aconteça na sua vida. E aí a gente começou a mentalizar, e aí Deus me mostrou um quadro nessa mentalização, que era um quadro que estava eu, Lucas, e mais 3 crianças. E aí eu falei, agora eu tenho certeza que vai vir mas vai vir mais. E aí, ok. Aí foi tudo. O Mateus, ele estava previsto para nascer no dia 2 de outubro. E uma das coisas que eu falo que foi confirmação de Deus na minha vida, porque quando a gente deu o salto de fé de ir para São Paulo, a gente decidiu colocar uma data. Porque a gente tem para nós que nada acontece se não for programado. Sim. Então a gente decidiu, em tal dia, no dia 20 de setembro de 2021, nós vamos chegar em São Paulo. E isso foi em julho, e durante todo esse caminho até essa data, as coisas ocorreram para que a gente fosse para São Paulo, e chegamos lá no dia 20 de setembro. O Mateus,
O nome dele já veio com uma confirmação pra gente, através de um versículo que a gente leu, que foi Mateus, e aí a gente falou, se for menino, vai ser Mateus. E aí veio, a gente, né, descobrimos, fizemos a revelação, ok. Mateus estava previsto para nascer no dia 2 de outubro. O Mateus, ele nasceu, aí a gente brincava, imagina o Mateus nascer dia 20 de setembro, nossa, aí vai ser uma confirmação de que o que Deus estava fazendo, que Deus quis mesmo que a gente ficasse junto, que as coisas acontecessem. E aí o Mateus veio no dia 20 de setembro de 2022, um ano certinho após a nossa mudança para São Paulo, e de parto natural. Então, assim, foi ele mesmo que quis vir. A gente não usou nada, tipo, de método, né, pra acelerar o parto, nada. Ele quis vir naquela data. E aquilo ali, pra mim, foi uma confirmação do cuidado de Deus e de que a gente estava realmente no caminho dele. Porque eu sempre pedi ele pra me confirmar, olha, Deus, me mostra realmente se é isso que você quer da gente, se a gente tá fazendo o que é da sua vontade. E o nascimento do Mateus nessa época veio muito pra mostrar isso pra gente. E depois foi a chegada do Diego, que pra mim também foi uma grande realização. A gente já estava se planejando para ter um filho, e eu comecei a ir em médicos, né, tomar as vitaminas certinho, só que tava demorando. Aí eu falei com o Lucas, quer saber, eu vou deixar nas mãos de Deus, quando for o momento dele vai vir na hora certa. Passou nem uma semana. A gente foi lá, comecei a suspeitar. Só que eu fiquei caladinha, falei, não vou falar nada com o Lucas. Aí fui na farmácia, tinha aqueles testes na promoção, aqueles testes mais baratinhos, comprei. Fui dentro da empresa ainda, fui lá e fiz o teste, deu positivo. Falei, gente, Deus é Deus de detalhes mesmo. Então, assim, esses dois, eles vieram pra mudar a nossa vida, veio pra confirmar o cuidado de Deus com a nossa vida. E, assim, eles nasceram, eu falo que os meus partos, os dois foi parto normal, e foi um momento tão especial que aqueles momentos ali me marcam, assim, é o momento de virada na minha vida. Tanto na minha quanto na do meu esposo, porque ele presenciou também, ele estava comigo em todos aqueles momentos. Então foi o nosso renascimento, foi ali onde a gente entendeu realmente o nosso chamado, que a gente foi chamado para ser pais, para cuidar desses meninos, para instruir eles no caminho do Senhor. E uma coisa que eu acho que é muito extraordinário é que depois que o Mateus veio, ele puxou o gancho das pessoas da nossa família e das que conviviam com a gente, porque amigos do Lucas tiveram filhos depois que o Mateus veio. A irmã do Lucas teve gêmeos. O meu tio teve gêmeos, porque ele sempre foi uma criança tão serena, tão amável, que o fato das pessoas ver a gente vivenciando aquele momento ali de paz, né, com ele, fez com que elas queressem também ter. E um dos maiores princípios, né, dos maiores mandamentos que Deus deixa é a gente multiplicar. E aí eu falo que o Mateuzinho, ele veio pra trazer a bênção. E eu falo com todo mundo, ó, se pegar o Mateus no colo, você sabe, a bênção vai vir. Então, e aí o Diego tem a mesma coisa também. Veio o Diego, agora nasceu mais 2 gêmeos. Então eu falo que assim, é um propósito que Deus deu pra gente e é a maior realização da nossa vida. Defina a sua vida com uma palavra. A minha vida com uma palavra, eu acho que é realização. Defina a sua história de vida com uma frase. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Quando você fecha os olhos, quem ou o que você imagina? A minha família, meu esposo e meus filhos. Defina essa conversa com uma palavra. Alegria. Defina o significado da palavra vendas na sua história de vida. Combustível. Por quê? Porque foi através das vendas que hoje a gente, né, eu tenho as coisas que eu tenho empresa, estou onde eu estou, porque aquilo ali me motivou, foi um combustível realmente para que eu crescesse. Defina Governador Valadares em uma palavra. Paixão. São Paulo. Sonho. Presente. Presente você fala em qual sentido? Como você classifica o seu presente? Ah, tá. Com a palavra, eu acho que motivação. Passado. Escola. Futuro. Crescimento.
Ana Clara Ramalho em uma palavra. Eu acho que eu sou a alegria. Nós estamos gravando esse episódio de número 1301, hoje, dia 14 de outubro de 2025. Mas nós sabemos que o número 10 ele é muito emblemático em muitas áreas da vida. Desde o futebol, camisa 10 de um time, até e há inúmeras situações. O que a Ana Clara do dia 14 de outubro de 2015 falaria para Ana Clara do dia 14 de outubro de 2025? Continue acreditando que as coisas vão dar certo, porque as coisas vão dar certo. Só depende de você. E o que a Ana Clara do dia 14 de outubro de 2025 quer falar, ou pretende falar, e pensa em falar para Ana Clara do dia 14 de outubro de 2035? Parabéns. Você chegou onde você queria. E parabéns pela história que você tem. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi uma honra imensa poder imortalizar a sua história de vida, né? Que mesmo você tão jovem, tão nova, é dona de uma história para lá de inspiradora e que com certeza servirá de fato, né, como inspiração para inúmeras pessoas que já te veem e vão passar a te ver ainda mais como espelho. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigado você pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Tamo junto. Ana Clara Ramalho, obrigado mais uma vez. O Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira com mais uma história marcante e edificante que será eternizada, assim como foi a história da Ana Clara aqui no podcast Eternizador de Histórias. Um grande abraço e até a próxima.